entendo que essa questão do racismo estrutural atinge no momento que a gente formata o modelo, né? Então, assim, até onde a gente... E eu diria que isso não é proposital, eu diria que isso vem da nossa cultura, a questão é cultural, e o qual a gente não trabalha para resolver essa questão cultural. A gente fala em inserir, a gente fala que a gente é contra a diversidade e tal, mas como realmente ser efetivo na causa raiz. Então, não adianta a gente querer inserir no nível operacional, a gente vem do mundo operacional, né? O negro, ele vem lá de baixo, então manter ele lá embaixo não mudou, né? Simplesmente está mantendo o que já existe. Então a gente tem que começar a inserir nas camadas, mas como inserir? Não é simplesmente colocar lá, né? Eu acho que a gente tem que inserir, a cota é uma questão da gente conseguir inserir, mas é como que a gente mantém ele lá e dá todo o suporte, porque ele não teve a mesma base de conhecimento, de preparação do branco, né? Então, se eu só simplesmente inserir ele lá numa universidade, qual é a chance dele conseguir, por exemplo, acompanhar? Então, ele tem que ter um suporte em paralelo para que ele consiga chegar no mesmo nível e dar continuidade. Aí sim você está inserindo. Porque o que acontece? Daqui a pouco nós não vamos mais precisar de cota. Uma vez que você começa a inserir, a engrenagem roda. E aí ela rodou, vem os filhos, né, que já vai nascer numa outra base, né, de educação, que não vai precisar dessa cota. Ele vai lá e vai concorrer naturalmente. Mas hoje a gente precisa dessa cota para quê? Para a gente conseguir realmente estar inserido em outros níveis. No mundo corporativo, a gente vê muito, né, que é o normal, ver o negro lá na parte operacional, até no nível que eu enxergo com maior frequência, no nível gerencial. E gerencial já é diferenciado. Eu diria na coordenação para baixo. Quando começa a ser nível gerencial, já começa a ficar mais escasso, não é comum. No nível executivo, então, piorou. Diretoria para cima é aquele negro que faz a diferença onde eu estou hoje, tá? Eu tenho que fazer muito mais. O meu esforço é dobrado para chegar e se manter. Não é só chegar, tenho que me manter, que toda hora tem um questionando lá. Quem é esse aí? Mas como que ele fez para chegar? Tá? E para eu dar o próximo passo, que é talvez estar num conselho, estar no board, ou ser um vice-presidente, uma presidência, a minha jornada é muito maior. Então isso é inserir? Então essa é a questão que nós temos que trabalhar. Tá? Inserir é inserir de verdade em todos os níveis. A educação. Porque não adianta ela falar assim, olha, eu na minha empresa eu apoio, né? Eu tenho um programa aqui de diversidade, isso é muito raso. Eu acho que já é alguma coisa, mas é muito raso, isso não resolve, tá? Porque ela está abrindo oportunidades, mas assim, ele é colocado lá e largado, entendeu? Então tem que ter o acompanhamento, tem que ter até a questão intelecto, tem que ser trabalhado no negro, porque ele tem o complexo de inferioridade. Como que você trabalha provando, mostrando para ele que a coisa tem que ser de igual para igual, que ele não é diferente, né? Então tem que ter um trabalho de acompanhamento, até de psicólogo, tá? Para a gente poder realmente estar dando todo o suporte necessário. Ela divulgar internamente, constantemente, é quase que você inserir isso no DNA da empresa. Tá? Quais são os princípios, os valores da companhia? Tem que estar lá. É assim que a gente pensa, é assim que a gente atua. Isso tem que vir top-down, tem que ser lá. O executivo lá em cima, não é ele falar, é nas atitudes de como que ele se dirige às pessoas. E também não pode, é igual criança, né? Você também não pode dizer agora, eu vou favorecer os negros, vai gerar ciúmes. Então ele tem que equilibrar e tratar com igualdade. Quando você trata seus filhos, você não trata um melhor que o outro. Você tem que mostrar para eles que eles são iguais, que são irmãos, e eles têm que se dar um com o outro. É assim dentro de uma companhia, não é diferente. Não é favorecer agora, então eu vou passar só a favorecer os negros. Não, vai ter outro problema. Você está criando um outro problema.
é igualdade. O que nós buscamos é questões de igualdade. Se espelham nos que chegaram. Qual foi a jornada que ele percorreu, o que ele fez, e não só os que chegaram, os que conseguiram se manter. O chegar às vezes não é tão difícil. A questão é quando você chega lá e você não se preocupar de como se manter, porque acontece, a gente tem o péssimo hábito de quando a gente chega, a gente relaxa. Ah, agora eu consegui. É aí que você cai. Porque alguém vai te testar a todo momento. Então você tem que estar se performando sempre, né? E como você performa? Se atualizando sempre, né? Buscando sempre o diferencial. Para eu chegar, eu tive que buscar o diferencial. O que ninguém está fazendo, o que ninguém está olhando, para eu começar a ter escuta. Quando eu comecei a ter escuta, parece que começou a abrir as oportunidades. Eu me tornei assim, primeiro, você se torna necessário, sabe? Aí eu preciso dele para resolver uma questão aqui. Aí eu fui lá e resolvi, poxa, ele é bom mesmo. Aí eu me tornei desejável, tá? Mas isso é todos os dias. Todos os dias eu tenho esses desafios, tá? Então é isso que eu recomendo para que eles acreditem em si próprio, se autoconheçam, se preparem sempre, né? Porque a questão de ser inserido não é esmola. A gente não está pedindo esmola, migalhas. A gente tem que realmente estar pedindo igualdade. Eu gosto de exemplificar, porque quando a gente começa essa discussão em grupo, a maioria fala que não são racistas. Para você perceber como está embutido e a gente não percebe, é o seguinte: quando eu chego no aeroporto e eu vou lá no meio do público e sento, acontece com frequência as pessoas levantarem. Às vezes é uma mera coincidência e às vezes não. Tá? Acontece. Isso eu estou bem vestido, de gravata e tudo mais. Eu vou dar outro exemplo, para as pessoas refletirem. Aí se eles verem se ele se encaixa nesse cenário ou não. Ele está andando na rua, normal. De repente, eu tô lá fazendo meu Cooper e ele se depara comigo. Ele automaticamente ele já guarda o celular, ele já se protege. Porque eu não fiz nada, eu não fiz nenhuma ação brusca. Por quê? Porque veio um negro correndo. Ele já se guardou o celular. Eu vejo de longe. Tá vindo um negro lá, entendeu? Esse é o outro exemplo. Um terceiro exemplo. Eu estou construindo no meu condomínio. Aí eu estava andando pelo condomínio com a minha esposa, uma senhora veio e me abordou. Viu? Você sabe dizer onde está o lugar? Você trabalha aqui? Por que eu? Porque eu sou negro? Eu não posso ter uma residência naquele condomínio? Outra coisa, eu procuro sempre andar bem vestido para não ser confundido, não assustar ninguém, não agredir. Aí estou eu dentro de um shopping, constantemente as pessoas vêm perguntar para mim onde é tal lugar, porque eu estou de terno e gravata. Então o negro, quando ele é bem sucedido, também ele é confundido ao contrário. Se ele está bem arrumado, ou ele é motorista, ou ele é segurança de shopping, porque o negro não pode andar bem vestido. Então aí que as pessoas, poxa, eu tenho, porque ele foi formatado dessa forma, né? É igual quando você diz assim, quando é branco, você vê o sinal de branco, uma bandeirinha branca é de paz. Quando você vê uma bandeirinha preta é guerra, né? Quando você vê você quer tem aquelas homenagens que você quer, aí, no final da homenagem soltam as pombas brancas, porque é paz. Quer dizer, a gente foi formatado assim. Isso tem que mudar. Porque por isso que eu falei que é na base. O trabalho começa nas famílias, educando as famílias, seus filhos. Piadinhas. Não é só contra negro, diversidade como um todo, contra o gordo, contra gay, contra tudo. Essas piadinhas têm que acabar, porque você está formatando a opinião. Tá? Então são esses exemplos que eu trago aqui para o público se refletirem e ver se eles não cometem esses erros sem perceber. Porque o negro percebe, é instantâneo, a gente percebe no olhar,